Boa noite. Cumprimentar os vereadores, os delegados. Essa reunião está se dando nessa noite. Os 12 vereadores se reuniram e definiram que o plano diretor seria votado no final de abril. Ele atrasou em virtude das eleições. Ele teve esse atraso. E seria temeroso você votar talvez no afogadilho. Se discutiu, então, ter uma reunião hoje com os delegados e a próxima quarta-feira mais uma reunião com todas as partes envolvidas. Aí depois disso, vamos fazer um cronograma, apresentar ao Ministério Público Federal e Estadual porquê do atraso, né, justificando. Fizemos essas duas reuniões. O doutor Gustavo, a gente vai olhar a agenda dele para ele participar da audiência pública depois, o ano que vem, e mais a votação. O Toninho deve ser presidente, o doutor Gustavo vai estar presente. Então hoje é uma reunião de trabalhos, tirando algumas dúvidas, algumas explicações. Nós temos Fontana, presidente da SIC, doutor Gustavo, diretor da RAIT de meio presente hoje, os delegados, falo em nome dos delegados, os colegas delegados, e nós temos colegas vereadores, tivemos 3 vereadores que naquele momento ali deram ideias acatadas pelos demais vereadores. Então eu gostaria de passar a palavra inicialmente do vereador Douglas Matos, colocar o que é que nós pretendemos a partir de hoje dessa reunião. Com a palavra, o vereador Douglas Matos. Gostaria de convidar a Unesc, Jorge Vieira, para fazer parte aqui da mesa. Osílio, tá bem. Deu lá, presidente. Posso abrir? Posso começar? O vereador Douglas Matos. Bem, meus cumprimentos, senhor presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o professor Jorge Vieira, da Unesc, do curso de Arquitetura, cumprimentar o Gustavo Fontana da SIC, os representantes dos delegados aqui na mesa, enfim, cumprimentar os delegados, a sociedade civil, na parte que se faz ainda aqui representada além deles, delegadas e delegados, né? Pois bem, na semana passada, houve uma reunião dos vereadores, porque nós viemos há dias conversando e pipocando individualmente, aqui na Câmara, que no sentido de que o plano diretor já devia, na fase aqui da Câmara de Vereadores, estar um pouco mais adiantado. Na verdade, o plano diretor de Criciúma, a revisão do plano diretor de Criciúma está atrasado na cidade como um todo, né? Tem toda uma história que justifica, em parte, que não, enfim, com responsabilidades diversas. Mas o que nos compete, enquanto vereadores, é que nós recebemos, de fato, um projeto de lei, certamente o projeto de lei mais importante dessa legislatura, né, pelo impacto que terá na vida da cidade, né. Nem vou entrar aqui agora na questão de conteúdo, me reserva
a deixar isso para um outro momento. Então nós nos reunimos na semana passada num almoço e resolvemos fazer no almoço para não ficarmos limitados ao regimento, né, que aí entra a questão de ordem, a parte, intervenção, limitação de pauta, de ordem do dia. E, enfim, fizemos uma reunião de trabalho para tratarmos de como encaminhar esse assunto, né, Toninho? E foi por unanimidade, e não tem nenhum motivo, nenhum problema em se dizer que não havia apenas uma ideia na mesa, até porque nós fomos para essa reunião dispostos a construir, a dizer, uma forma de encaminhar esse assunto, né? Nós já temos aí uma cartilha do Ministério das Cidades, temos a orientação do Estatuto da Cidade, temos um parecer exarado pelo Ministério Público Federal, tem um conteúdo, e é isso sim, eu já começaria a intervenção entrando mais na questão mesmo. Nós consideramos que a Câmara de Vereadores é apenas uma etapa a mais de um processo extenso, né, que envolveu muitas pessoas da cidade, em reuniões que nós temos os relatórios, e que nós partimos da premissa de que esse processo tem que ser respeitado. Foi dessas reuniões, desse diálogo entre a cidade, que elegeram seus delegados, que fizeram, enfim, todo aquele procedimento, que são extensos, para chegar ao projeto de lei aqui apresentado. Pois bem, nós achamos interessante, e foi da fala de vários vereadores, se eu começar a citar nome aí eu posso falhar. Alguns vereadores, e eu acho que foi consenso, que nós temos que ouvir do Gustavo, né, uma opinião técnica sobre o projeto. Gustavo, que seja uma opinião clara, que coloque à mesa tudo que você pensa, com toda a liberdade, com toda a tranquilidade. Nenhuma opinião aqui, evidentemente, ela está sendo dada como decisiva. São opiniões para a gente ouvir, para começar a ter mais domínio sobre esse assunto. Mas nós pedimos também que os delegados fizessem presentes, até nós vamos ter que combinar essa forma de convocação, e se é o termo, de convite aos delegados, para os atos de hora em diante, para ver essa questão de telefone, forma de fazer contato, comunicação. Nós fizemos questão que essa reunião fosse depois das 19 horas, respeitando a orientação de que tem que ser fora do horário de trabalho da comunidade, pelo menos uma parte maior da comunidade, como orienta o Ministério das Cidades. Mas nós queremos ouvir o sentimento. Claro que não dá para fazer uma reunião detalhada agora, assim, entrar em minúcias, em todos os detalhes. Nós temos noção ou impressão que não é possível. Mas o sentimento, né, as impressões iniciais, gerais, para que nós possamos captar o que passa na cabeça de quem participou de todo esse processo, além daquilo que está em letras, em palavras, e também nelas. Nós não estamos até aqui com opiniões de mérito discutidas entre nós, vereadores. Nós não fizemos nenhuma reunião para discutir o mérito, né, sobre índice, sobre zoneamento, sobre o que quer que seja. Não fizemos. E nós fizemos questão de que essa reunião fosse uma reunião informal. Ela pode estar até sendo gravada, nem sei, mas ela até deve, mas é informal. Ou seja, ela não está submetida a regimento, a lei orgânica, a Estatuto da Cidade, ainda porque é para ter liberdade mesmo, né, além da formalidade jurídica, para que a expressão daquilo que está mais lá no conteúdo das palavras, além do conteúdo das palavras em si, possa ser dito, com toda a liberdade e toda a tranquilidade. Evidentemente, todo mundo sabe, não vou aqui
nem precisaria dizer, mas se for o caso, que tem que ser em clima de absoluto respeito e civilidade. Até para ouvir o conteúdo com serenidade e com tranquilidade de quem passou por esse processo. É essa a ideia. Ouvir. A nossa ideia hoje é ouvir, eventualmente perguntar, tirar dúvidas, formular, porque o processo depois de nós na quarta-feira da semana que vem, nós vamos reunir aqui também, decidimos, né? Os diversos segmentos da sociedade que estiverem interessados em vir aqui falar, expressar sua opinião, seu sentimento, o que quer, o que não quer. Evidentemente que a gente sabe que existe um processo de eleição de delegados e um processo por trás disso. A gente sempre repete para ninguém confundir que nós vamos passar por cima das etapas, né, e romper com as etapas. Não é essa a ideia. Agora, nós temos aí claro que pode, quanto ao que pode e não pode ser feito daqui para frente, é bom que fique claro que nós temos uma orientação bem expressa, bem tranquila do Ministério Público Federal. Num parecer até extenso. E tem orientação aí que não falta para nós sabermos qual é o nosso procedimento daqui para frente. Nós somos donos da verdade, né? Nem o Ministério Público Federal. Nós vamos cumprir a lei, evidentemente, somos obrigados, mas a ideia é construir uma cidade que se desenvolva, além dos pífios números que nós temos. Não vamos nem repetir, porque isso é tão falado, né? Só pegar que caímos agora para a 12ª posição, pelo menos que se fala, estava nos jornais, 12ª posição do ranking de arrecadação, já fomos a 4ª, lá atrás. Temos um IDH que, ao comparar com as cidades do mesmo porte, Santa Catarina, fica aquém. Isso, inclusive, em expectativa de vida. Tem um trabalho, Ademar Fabre, agora, não é aquele mais extenso, não, é um agora, depois do censo do IBGE, em que ele faz uma conexão muito interessante sobre todos esses assuntos. Enfim, mas vocês agora vão ficar com a palavra, o Edinho, eu suponho que vai passar a palavra para o Gustavo, depois vai abrir para quem estiver presente, com tranquilidade, com liberdade, com direito de falar, com obrigação de ouvir, para que a gente possa avançar. Depois da quarta-feira da semana que vem, nós vamos sentar, avaliar essas duas conversas e dar o estalo, vamos dizer assim, formal ao processo no momento oportuno. Tem que considerar que vai ter aí férias, né, no próximo mês de janeiro. Mas nós queremos até, se possível, e é uma meta que nós consideramos plausível, que até o final do mês de abril a gente entregue esse plano para a cidade. Já foi tornado público, essa é a ideia. Evidentemente que nós não vamos comprometer o conteúdo por troca de formalismos. Mas se a gente também não estabelece prazo, essa coisa nunca anda, não sai. Então, se a gente estabelece um prazo, a gente tem um prazo que já foi passado para a sociedade. Não é um prazo longo, para um debate que lá na sociedade precisou de muito mais tempo, mas como ele também já tem um nível de elaboração bastante acumulado, é possível, né, Laura, que a gente entregue para a cidade esse projeto de lei. E, evidentemente, que, concluindo, nós queremos que eventuais divergências, que naturalmente ou democraticamente pode surgir nesse debate, a ideia dos vereadores é tentar minimizar as divergências ao que for, ficou meio redundante aqui, mas dá para entender, ao mínimo possível. Desconflituar ao máximo esse projeto de lei para levar para a discussão, para o debate no voto, depois de todo o processo democrático, o mínimo possível. Ou seja, agora está em moda, né, uma frase, nós queremos construir esse projeto que já está muito bem construído, mas se tiver que fazer alguma coisa, já há polêmicas por parte de delegados, que fizeram reclamações em relação ao conteúdo, já tem vereadores que já conversaram com técnicos sobre isso, e que nós não estamos iniciando aqui, né? Nós já temos algum acúmulo também sobre isso. Nós estamos iniciando um pouco publicamente, vamos chamar assim, mas a ideia é desconflituar o máximo possível. E hoje é a oportunidade de mostrar pontos, ideias, que todos fiquem à vontade para ressaltar aquilo que consideram mais importante.
Obrigado, presidente. Antes do doutor Gustavo falar, só para a Câmara já sinalizou, né, deu sinal que o doutor Gustavo vai fazer parte das audiências, da audiência pública, no dia da votação, por ter conhecimento técnico e a sua participação. Então, no dia ele vai dar toda a orientação técnica também para nós, vereadores. Com a palavra, doutor Gustavo. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, Walter Gustavo Linsmaier, eu sou arquiteto urbanista, não sou daqui de Criciúma, sou o consórcio de empresas de Curitiba e Pinhais. E para aqueles que não sabem do processo, o consórcio ele acabou sendo inserido tardiamente no processo de discussão, já tinha praticamente 2 anos que já estava em andamento o plano tocado pela prefeitura. Uma boa parte desse processo, na parte de proposta, discussão de índices, as definições de diretrizes, que foi realmente buscar ali na raiz da comunidade, da sociedade criciumense, já tinha sido passado, e a gente entrou no processo quase findando ali, na parte de transformação daquilo em formato de legislação. Então, como foi colocado a liberdade de falar certas coisas, eu quero expressar algumas coisas minhas como técnico profissional da área que chamou a atenção. Havia uma grande um grande calor e debate, né, por parte da sociedade, e ainda tinha várias questões do ponto de vista técnico ainda que precisavam ser amadurecidos e discutidos quando a gente adentrou no processo. Durante todo o processo a gente buscou, como o tempo era curto, fazer essas discussões e, de certa forma, algumas questões técnicas, inclusive com a parte técnica do município, por alguns motivos já do histórico do processo, ela ficou aquém do que normalmente a gente tem no desenvolvimento do plano diretor. A gente leva o material, traz, o pessoal retorna com algumas questões, traz alguns desafios e tal. E isso em Criciúma aconteceu, mas aconteceu muito mais voltado com a questão da participação popular. Então, algumas questões assim que a gente bateu claramente no começo, né? Por exemplo, a análise do sistema viário do município, o planejamento urbano, isso é importante, estava muito pouco realizado ou evidente no trabalho. Então, a gente buscou dar uma incrementada nisso. Dificuldades com as questões implícitas do município, por exemplo, as áreas mineradas de subsolo. Existia do ponto de vista nosso, não responsabilizando ninguém, mas não houve o maior cuidado em cruzar isso e propor o zoneamento, aonde que pode levantar os prédios ou não. Estão jogando a possibilidade de construir prédio em cima de área minerada. Isso tem um custo, esse custo vai ser vendido para o proprietário que vai comprar aquele apartamento, vai pagar por isso, porque você tem que fazer uma fundação mais cara. Enfim, outro problema, não um problema, mas uma forma de encaminhar que até então, como eu falei, eu particularmente, pessoalmente, já coordenei 15 planos diretores de cidades de porte igual ou maior, inclusive na região metropolitana de Curitiba, e o consórcio como um todo, toda a equipe, o staff todo tem experiência em 80 planos. E o primeiro plano que se buscou colocar tudo numa lei só. Não há nada de errado nisso. O problema de colocar tudo numa lei só e a lei do plano diretor é que as outras ou algumas partes das leis não tinham sido discutidas de forma madura. E ainda não estão, em alguns pontos, sob a minha ótica. E durante o processo a gente foi tentando conscientizar, alertar do que poderia acontecer, uma questão ou outra. Um exemplo clássico é aquela questão das áreas computáveis, que se queria que computasse tudo. Se explicou as interferências que se poderia ter na economia, principalmente no setor imobiliário. Conseguiu-se daí haver uma sensibilização de colocar algumas questões, só que o processo foi sendo discutido num outro ponto também importante, sobre quais atividades, aonde, qual tamanho, e isso foi sendo detalhado, e no final do processo, inclusive na audiência, eu fiz esse alerta. Tem algumas questões que não foram compatibilizadas e discutidas de forma correta. Outra, que seria essa das áreas não computáveis, as bonificações, pavimentos, áreas, enfim.
Outra questão foi que a gente gastou um bom tempo discutindo com a sociedade, e isso eu acho que está bastante interessante, sobre a pertinência dos usos, as diretrizes já estavam bem construídas, o que pode e o que não pode em cada uma das regiões da cidade. Só que ficou um instrumento do estudo de impacto de vizinhança, ficou faltando fazer essa melhor detalhamento com aquilo que foi discutido. Se gastou quase 6 meses discutindo várias leis, e uma questão que a gente já sabia que estava complicada, muito restritiva, e isso implica o porquê da arrecadação do município cair do 10 para o 12º local em arrecadação. O estudo de impacto de vizinhança ele vai gerar custo para a empresa que vai ser instalada e várias outras questões. Não é que não seja importante, é importantíssimo. Só que estava sendo usada de uma forma sub ou hiperdimensionada. Você vai fazer uma academia, você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Você vai contratar um biólogo, vai contratar um arquiteto, porque aquilo gera barulho. Isso o próprio Código Posturas pode resolver. Então, algumas dessas questões a gente foi buscando tocar e sensibilizar no processo de discussão. Né? E sobre esse ponto de vista de fazer tudo numa única lei e ainda faltando certas discussões, né? Alguns instrumentos para serem regularizados depois, junto ao zoneamento, é um ponto que eu acho que é bastante passível de crítica durante o processo. Normalmente a gente sempre faz as várias leis, né? Pelo menos nas experiências que eu tenho como coordenador, o município pode ter de 7 a 15, 17 leis. Zoneamento, parcelamento do solo, código de obras, postura, entre outras questões, mas isso já foi discutido, já foi levado um boneco, o município tem isso, algumas leis ela não tinha como o sistema viário que a gente trouxe, mas faltou algumas discussões importantes nisso, ou se deixou arremeter para que daqui 2 anos ela seja aprovada. Então, do ponto de vista legal, não há impedimento. A questão só é a questão de que faltou uma discussão um pouquinho maior e detalhada dessas questões. De uma maneira geral, acredito que o plano diretor de Criciúma é extremamente participativo, até por conta da forma como ele foi construído e conduzido, mas eu particularmente senti a falta de alguns setores durante o processo de discussão, né? A parte do setor da construção civil, da indústria, dos profissionais da área, o meio acadêmico, quando pôde, ele se fez presente também, e isso também sempre vem acrescentar e enriquecer o processo. De uma maneira geral, não sei se eu estou sendo muito holístico ou muito amplo, mas essas foram as principais aspirações, né, e as principais características que a gente encontrou nesse plano. Obviamente, cada município tem seu plano, tem suas características, tem a forma de encaminhar, mas, no geral, essas questões que ainda existem, algumas questões que se buscou colocar na lei como se tivesse sido discutido, mas estão alguns pontinhos falhos dentro do processo e eu busquei alertar isso na última audiência pública. Obrigado. Com a palavra, outro técnico, Jorge Vieira, representando a Unesc. Aí depois nós passamos para os delegados, Fontana, depois abrimos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer à Câmara de Vereadores por ter nos convidado a participar desse debate e falar um pouquinho rapidamente de qual foi a participação nossa nesse processo. Na verdade, eu fui indicado pela universidade para ser o representante da Unesc como no núcleo gestor do plano diretor, e isso começou em 2006, esse processo. Nós já estamos aí com quase 5 anos discutindo um plano diretor que, a meu ver, não precisaria mais do que 1 ano. Na complexidade, isso depois a gente pode, da experiência do próprio Gustavo, a gente sabe que uma cidade desse porte, em 1 ano, a gente poderia estar resolvendo todos os problemas. A questão é, do meu ponto de vista, de quem participou como membro desse núcleo, é que houve sempre muito ruído, muita dificuldade de diálogo para que a gente pudesse chegar a bom termo. Inclusive ausências em momentos importantes do processo. E quando eu digo ausências, é porque
essas ausências viraram presenças depois. E isso eu acho extremamente delicado num processo que partiu da sociedade, partiu de um processo de escolha de representantes de todos os segmentos da sociedade estavam lá. Se for pegar o decreto que saiu do governo municipal, tinha representante de todos os segmentos da sociedade, né? Então todos tinham o direito de participar desse processo, né? E em determinados momentos, alguns não quiseram participar do processo, o que foi lamentável para a cidade de Criciúma, para nós que participamos do processo, que estamos até hoje aqui discutindo o futuro de Criciúma, que já podia ter sido há muito chegado a bom termo. Essa é a impressão que fica para mim como cidadão, como trabalhador dessa cidade, como pessoa que luta pelo desenvolvimento dessa cidade, sim. Eu hoje sou coordenador de um curso de arquitetura que tem esse objetivo, tem esse projeto claro para o desenvolvimento dessa região. E acho lamentável o que vem acontecendo na cidade. Lamentável que nós chegamos hoje para contabilizar quase 5 anos discutindo o plano diretor. E a discussão está se limitando, está se afunilando para discutir índice de aproveitamento, taxa de ocupação e gabarito. Essa não é a discussão que tem que ser feita num plano diretor. A discussão de um plano diretor tem que ser, na base, a discussão de projeto de cidade que nós queremos para cá, que inclui a construção civil, que inclui a indústria, que inclui o cidadão que precisa de sala de aula, que precisa de praça pública, que precisa de equipamento como área de lazer, que precisa de transporte público. E isso nós não chegamos a discutir em essência. E por que nós não discutimos? Porque o plano foi um plano que, desde o início, e eu sempre disse isso, faltou uma metodologia, faltou um processo metodológico para que a gente pudesse chegar a bom termo. Esse foi a maior dificuldade que nós tivemos com esse plano, até hoje. E aí as responsabilidades não são só dos delegados. Os delegados fizeram o papel deles. O tempo todo fizeram o papel deles. O processo é que as questões que tinham que sido colocadas, principalmente as técnicas que o Gustavo está levantando, e eu concordo, mas elas não são de responsabilidade da discussão depois desses 5 anos. Elas tinham que ter sido resolvidas antes na metodologia, e nós não conseguimos resolver isso nunca. E por que será? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Por que será que nós não conseguimos resolver? Como profissional da área, eu me sinto muito frustrado de ter participado de um processo desse e ainda não tê-lo concluído. Muito frustrado. Porque já participei também de elaboração de plano diretor em várias cidades desse estado, já participei de planos regionais, quando foi para discutir aqui o Plano Básico de Desenvolvimento Ecológico e Econômico, eu estava presente, participando, e agora estou participando de um outro projeto muito importante também para a região, que daqui a pouco a gente vai poder estar divulgando. Bom, se eu participo, tenho essa experiência, como podemos chegar nesse momento de frustração tão grande? Será que nós temos ainda condições de estabelecer o diálogo, de estabelecer um ponto em que a gente consiga terminar a bom termo esse plano? Se tiver condição de ter o diálogo, embora tenha passado esses 5 anos e todo mundo está cansado, e eu estou extremamente cansado, e acho que a maioria dos delegados e das pessoas que participaram do processo estão extremamente cansadas com tudo isso. Cansadas. Porque não é possível que a gente passe esse processo todo e não chegue a bom termo. Por quê? Porque um arrasta um braço aqui, endurece e não solta para que a gente chegue a um bom termo. Sem isso não vai acontecer. Tem que haver negociação nesse processo. Tem que haver negociação. Sem negociação, não tem como nós chegarmos a bom termo nesse processo. Se for para participar da mediação desse processo, eu estou à disposição. Estou à disposição. Mas se for para mediar a bom termo, com a participação dos dois lados, discutindo frente a frente, discutindo olho no olho o que é o futuro dessa cidade. Aí eu estou disposto. Obrigado. A palavra o representante dos delegados. Bom, meu nome é Aizer Guide, eu estou citando para ficar o registro
Eu estou aqui ad hoc representando os delegados do plano diretor. E nós tivemos algumas reuniões que fizemos, poucas reuniões nos últimos meses. O compromisso entre nós de que qualquer contato, chamada dos senhores vereadores, do Paço Municipal, de qualquer instituição do município para discutir, para debater o trabalho do que nós fizemos no plano diretor, nós iríamos com o espírito desarmado. E eu quero, dentro de todo o possível, me manter com o espírito desarmado e com o controle das minhas palavras. Antes de tudo, é bom lembrar as palavras do professor Jorge Vieira, que me antecedeu, os anos, as reuniões, as inúmeras reuniões que fizemos, não só nossas de delegados, mas as reuniões comunitárias. Senhores, naquele seminário que a Câmara de Vereadores promoveu, que se realizou lá na SATIC, os senhores devem estar lembrados que foi dito, e deve estar registrado em algum lugar da prefeitura, nos anais daquele seminário, que foram em torno de 2.000 pessoas, representantes de comunidades, que se transformaram em delegados de bairros. 2.000 pessoas representantes das comunidades. Portanto, eu gostaria de lembrar a todos nós, o trabalho que se realizou foi um trabalho das comunidades, da população de Criciúma, obedecendo a orientação da lei que criou os planos diretores, que obrigou as cidades a fazer seus planos diretores, que é uma lei federal de representação direta. Não é uma lei de representação proporcional. Tem vários pareceres jurídicos a respeito disso. Essa lei diz que aquilo que o povo decidiu não pode ser mexido. Alguém entendeu o contrário. Alguém entendeu o contrário. Disse que foi mexido e que disse que foi mexido. E que pode ser mexido. Tudo bem. Vamos adiante. Vamos desarmar os espíritos e vamos ver o que se pode, onde se pode chegar de consenso ou de bom senso. Com relação ao plano, senhores, tudo que tecnicamente os técnicos falam não se discute. Eu quero dizer que da minha profissão, profissionalmente, eu tenho formação como engenheiro de Minas, engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro de produção. Na minha formação principal, como engenheiro de Minas, não sou arquiteto, não sou engenheiro civil, mas eu tive formação quase a mesma formação em estruturas como engenheiro civil. Estudei concreto armado, estruturas de aço e madeira, teoria de transportes, teoria de filas, se é que os senhores já ouviram falar nisso. Né? Por exemplo, dimensionamento de estradas, dimensionamento de aeroportos, dimensionamento de qualquer coisa que seja de atendimento público, de bancadas, de supermercado, etc., pela ordem aleatória de chegada da população, etc. Não vou aqui. Chega. Portanto, eu não sou tão leigo quanto possa parecer aos senhores daquilo que nós estamos falando. Mas não preciso
nós não precisamos, não sou eu não, nenhum de nós precisa buscar qualquer livro especializado para saber quais são os problemas que Criciúma tem que resolver no seu plano diretor. Basta pegar as charges dos nossos jornais. Eu peguei aqui algumas charges aleatórias. Charge, que por coincidência é feita por um arquiteto. Certo? Basta pegar essas charges para ver os nossos problemas. Os senhores querem saber? Tenho 3 aqui, ó. Rodovia Luiz Rosso, via circulação de Criciúma. O que eu anotei aí em torno disso? Anel viário externo, anel viário interno, grandes rótulas e passagem desníveis como soluções. Tratamento futuro da rodovia Jorge Lacerda, o futuro dela, é um acesso sul, nós estávamos falando do acesso centro, dentro do município de Criciúma, né? Integração viária com os municípios vizinhos. Nós não podemos fazer nenhum plano sem conversar com os nossos vizinhos. Senhores, hoje já estamos interligados, daqui 10 anos nós seremos uma coisa só. E nem sequer pensamos no espaço de circulação. Num espaço. Mas olha, essa área aqui não pode ser construída porque vai ter que ser uma via de integração regional. Quer com Forquilinha, quer com Içara, quer com Cocal, quer com Morro da Fumaça, pensem bem. Querem outra charge? Opa! Tá beliscando de novo. Suspende, amigo. Tem gente passando pela calçada. É a rua cheia d'água. O espaço público tomado pelas águas. Isso é ou não é função do plano diretor? Ocupação adequada de áreas de modo a evitar o deflúvio exagerado. Deflúvio é água que não é absorvida pelo solo, que provoca alagamentos, caos nas vias de circulação, o desequilíbrio ambiental pelo excesso de concreto e a extinção do ambiente natural. Desequilíbrio ambiental. Se alguém assiste o Fantástico, já deve ter visto pelo menos uma meia dúzia de programas tratando disso. Quer pelo excesso de calor no verão, que as pedras absorvem calor o dia para exalar à noite, para irradiar à noite, quer pelo sombreamento excessivo no inverno, em que não há sol suficiente para o aquecimento ambiental. Charge. É charge, senhores. Não é nenhum livro especializado. Querem outro? Oi, moça. Quero entrar no Henrique Lage. Pegue a senha naquele lado e aguarde a sua vez. Obrigado. Anotações minha modéstia, me desculpem, mas eu fiz anotações. Capacidade da infraestrutura urbana, vias de circulação, escoamentos de afluentes e efluentes, espaços de conforto visual, de estar e de lazer, paisagem urbana. Senhores, eu não sou técnico especializado no assunto. São apenas observações de um engenheiro mais atento, já em final de carreira, e um cidadão preocupado com a cidade, com o berço onde nasceu. Eu nasci na beirada do rio Criciúma, senhores, aqui, bem aqui, no centro de Criciúma. E nunca encheu naquela época.
dava cheias e vazantes periódicas, mas não do jeito que fazia a cidade. E todos nós sabemos por quê. Porque nós não nos preocupamos em reservar os espaços adequados, as áreas adequadas. Depois nós vamos substituí-los, no futuro nós faremos como São Paulo, vamos substituí-los por piscinões, fazer aquilo que a natureza já tinha feito. Porque as áreas baixadas de banhados são as áreas de regulagem do ambiente. A natureza faz aquilo sozinha, basta a gente deixar para ela. Aquela área lá no Rio Maina, da francesa, o senhor conheceu muito bem na sua infância, como eu conheci na minha infância. A minha primeira infância foi lá naquela região também. Eu vivi lá na Metropolitana durante alguns anos. O vereador Pirola trabalhou junto com meu pai, né? Tiveram contatos profissionais lá. A região aqui da Siquinel, aqui, isso era um banhado único, senhor. A região da rodoviária foi o meu campo de futebol, era o estádio do Banhadinho, que nós brincávamos chamando. O que ela é hoje? Tomada pelo cimento, pelo asfalto, pelo concreto, sem o devido cuidado. Porque pode ser tomada assim. Pode. E deve. Mas com o devido cuidado. Com o devido respeito. Com o devido tamanho. Porque se nós não pensarmos nisso, as nossas ruas, nós vamos ter que pegar nas nossas ruas senha para poder entrar nelas. Na região da Dolário dos Santos, hoje, deve ter, no mínimo, 10 edifícios de grande porte, de imenso porte, sendo construídos. Se os senhores quiserem entrar nela, daqui a pouco vão ter que pegar a senha. Porque o tamanho dela não aumentou. E nem vai aumentar. Eu gostaria também de, em parte, discordar do meu querido amigo, posso dizer assim, Gustavo Linsmaier, a quem eu prezo como amigo e reputo um grande profissional, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria de discordar dizendo que, no mínimo, 8 arquitetos e urbanistas participaram do nosso trabalho. Está aqui. Não foram só leigos que participaram. Além de engenheiros, advogados, etc. Senhores, eu não estou aqui com espírito armado. Nós não estamos aqui, não viemos aqui com espírito armado. Nós fizemos todo aquele trabalho, gastamos todo aquele nosso tempo, dedicamos integralmente os nossos esforços com a melhor das boas vontades para o bem de Criciúma e da nossa gente. Lembrem-se, senhores, se nós errarmos, não será possível corrigir daqui a 2 anos ou 3 anos. Não, um edifício de 22 pavimentos, como querem construir em qualquer lugar de Criciúma, não vai ser derrubado daqui a 50 anos, não. Isso os senhores podem crer. As ruas não poderão ser aumentadas. Mas não vamos ficar só nos edifícios. É isso que os nossos técnicos muito bem disseram. É o estudo dos espaços públicos. E nos disseram, eu ouvi várias vezes, que nós não nos preocupamos com as áreas industriais. Ora, se houve alguma preocupação, foi exatamente a designação de várias áreas industriais espalhadas no município de Criciúma, de acordo com aquelas possíveis circulações viárias de maior porte. Nos preocupamos com a ocupação das áreas de encosta,
nos preocupamos com o isolamento do solo para evitar exatamente o excesso de contingenciamento de eflúvio, que pode, as drenagens, senhores, as drenagens podem ser calculadas, sim, podem, tecnicamente podem. Qualquer engenheiro civil que estuda técnico ou especializado em mecânica de solo sabe que pode, ou hidrologia sabe que pode. É só fazer e buscar a estatística de queda de chuva, estatística de chuvas, e ter ensaios de absorção de solo, que é facilmente determinado em campo, para saber quanto é que um solo pode absorver, em quanto tempo, e quanto é que ele vai rejeitar de água, qual é a quantidade dessas águas. E podemos muito bem mapear todos os pontos de drenagem por carta de via aérea existente e dimensionar a quantidade de água que vai cair em determinada região, bairro de Criciúma. Podemos sim. E isso até hoje ninguém fez, e inclusive quer dizer que a SATIC, a SATIC, junto com o DNPM e geólogos de Criciúma, tem um trabalho muito, muito completo e muito bonito sobre isso. Não pensem, senhores, que nós não sabemos do que estamos falando. Enganam-se. Contudo, senhores, estamos aqui com o espírito desarmado para ouvir o que nós vamos fazer, porque a par de expressar o nosso descontentamento pelo encaminhamento com que foi feito, como foi encaminhado até hoje, o plano diretor, e pedimos. Lembro bem que nessa tribuna pedi que, por parte dos senhores, que uma vez que quando fomos homenageados, que a melhor homenagem que poderíamos receber seria a maior consideração com o nosso plano. Renovo aqui o que disse na ocasião. Estamos para ouvir, senhores, porque o descontentamento a que me referi foi com relação à exiguidade de tempo com que fomos convocados para essa reunião, embora agradecidos pela consideração. Ao mesmo tempo que agradecidos pela consideração, peço à Câmara de Vereadores, não sei qual foi o problema que houve, eu sei que existem atropelos de fim de ano, que os senhores estão muito atarefados por uma série de problemas, inclusive que se acumulam e tal, mas o plano diretor é uma lei tão importante, hoje a mais importante da cidade, que não pode ser tratado à guisa de comunicação por telefone para uma reunião. Desculpe-me a franqueza, mas eu não posso deixar passar em branco isso. Muito obrigado. Pela ordem, a vereadora Romana. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Tati, Gustavo, do consórcio Harting-Gemin, Jorge Vieira, que atendeu em cima da hora, né, Jorge? Gentilmente o convite de estar aqui, por isso muito, muito, muito obrigada. Gostaria de agradecer também, enfim, todos os delegados que também em cima da hora atenderam o convite, estão aqui conosco. E faço um cumprimento especial ao Weiser, mas na verdade ele é extensivo a todos vocês. Fontana também, que aqui se encontra, enfim. Finalmente, parece que retomamos essa discussão, né? E a intenção, como disse o vereador Douglas, é começar e não parar e não tirar o foco do plano diretor até que ele seja aprovado nessa casa. Então, realmente há um sentimento forte por parte de todos os vereadores, de urgência e premência, não só
temporal, porque seria muito fácil aí fazer rapidamente agora nesses últimos dias, mais de qualidade do que se vai fazer, de cuidado com o procedimento como deve ter um plano diretor. Então, realmente, essa é a intenção e o sentimento que eu acho que prevalece aqui nessa casa. Eu gostaria aqui só de fazer algumas considerações, e talvez no decorrer do nosso diálogo aqui, eu peça sim para usar a palavra novamente, em função de algumas colocações que os delegados, os próprios colegas vereadores venham fazer. Mas, de qualquer forma, eu já gostaria de pontuar algumas coisas aqui, até que para que elas possam também, quem sabe, servir para suscitar debate e considerações de vocês. Eu acho que foi falado aqui num ponto muito importante, professor Jorge, que quando a gente vai discutir plano diretor, eu acho que o que não pode sair em momento nenhum da mente, do foco, é o modelo de cidade que se quer. Isso tem que nortear tudo, isso tem que nortear índice, isso tem que nortear zoneamento, definição de área industrial, isso tem que nortear todas as coisas que se inserem no plano diretor. Isso tem que nortear a priorização de ruas, que foi uma contribuição importante trazida pelo consórcio Harting-Gemin. Isso tem que nortear todas as diretrizes que ali estiverem, isso tem que nortear, sim, a aplicação do EIV, que é o estudo de impacto de vizinhança. Então, esse é o ponto-chave, eu acho. Eu acho que quando nós fizermos essa pergunta, tá, mas espera aí, essa definição aqui, ou a falta de definição, leva a que tipo de cidade, a que modelo de cidade? Que preza mais pela qualidade de vida ou que preza mais para outros aspectos? Ou que consegue equilibrar sem jamais abrir mão da qualidade de vida? Porque não há desenvolvimento que justifique ou que compense a perda da qualidade de vida em qualquer espaço. Seja urbano, seja rural, a qualidade de vida tem que ser o cerne dessa discussão, desse modelo de desenvolvimento, nesse modelo de construção. Então, professor Jorge, eu acho que só por ter trazido esse ponto que, no meu entendimento, deve ser o foco de qualquer discussão sobre plano diretor, ou seja, modelo de cidade que se quer, para agora, mas também para daqui 20 anos. Eu acho que isso começa a clarear a visão turva sobre qualquer aspecto que se possa ser pauta de discussão. Também gostaria aqui de ressaltar a questão da participação e dizer que esse é um processo novo. Muitos municípios estão fazendo plano diretor participativo pela primeira vez à luz do Estatuto da Cidade. Então, é diferente, claro que é. É a primeira vez que Criciúma está fazendo plano diretor assim, né, vereador Douglas? Com a participação da comunidade representada aqui por delegados, que foram eleitos em reuniões comunitárias. Isso é um marco histórico? Claro que é, assim como é o Estatuto da Cidade. Agora, vai ser perfeito? Vai ser perfeita essa participação e essa contribuição? Claro que não. E por isso mesmo, o Estatuto da Cidade permite que o plano possa ser revisado, deva ser revisado conforme é recomendado daqui a 5 anos. E mesmo assim, se houver alguma correção de rotas a fazer, de coisas que de repente, com a melhor das intenções, esses delegados e depois nós vereadores, colocarmos como a melhor intenção, com aquele foco no modelo de desenvolvimento e na qualidade de vida. Mas se porventura errarmos, isso é possível? Claro que é possível. Há mecanismos e o próprio projeto de lei no sistema de... Me ajuda, Gustavo. Existe o sistema de... Como é que é chamado o termo? Existe um capítulo que se refere só a esse sistema que prevê audiência pública, que prevê conferência da cidade e controle, exatamente, sistema de participação e controle. Então tem muitos mecanismos para que correção de rota possa ser feita em um ponto específico, em outro ponto específico. Para isso, nós podemos daqui 2 anos pensar, olha, nesse artigo, nesse capítulo, nessa parte específica, erramos. Muito bem, erramos com a melhor das intenções, mas erramos. Como é que vamos corrigir? E aí, democraticamente, a partir do Estatuto da Cidade, vai ser corrigido não só no Executivo, não só no Legislativo,
mas junto com o Conselho da cidade. Porém, isso pode ser corrigido. Agora, se nós errarmos e formos omissos ou errarmos a mão em situações que podem vir a ser consolidadas, como mau uso ou uso indevido de determinada área com determinado tipo de construção ou aproveitamento, isso realmente é muito mais difícil de ser corrigido. Tem situações, eu diria até, que chegam num ponto que áreas mal usadas, elas são irreversíveis. Não é como o plano diretor, que depois de passar por um processo democrático pode ser ajustado, vereador João Fabris. Aí é irreversível, acabou, tem que conviver, e a gente tem tudo que é tipo de mau exemplo aí por fora para ver. Começando lá por São Paulo, que eu acho que é o caos e o maior exemplo de todos os problemas, mas chegando aqui na nossa própria cidade, que já é cheia de maus exemplos, de situações consolidadas, que não é mais fazer o ajuste numa lei agora, para arrumar, para corrigir. Não, não tem mais como. Não tem, porque teria que mexer com a vida de pessoas, de estabelecimentos comerciais, industriais, enfim, situações consolidadas que não voltam atrás. E a gente tem que remediar, aprender a conviver com o problema, melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, remendar daqui, remendar dali. Então, eu prefiro que nós tenhamos algum equívoco por excesso de zelo na lei, que pode ser passível de ajuste o tempo todo. O tempo todo, daqui 1 ano, daqui 6 meses, se for o caso, do que errarmos e permitirmos que situações aconteçam e que aí não são passíveis de ajuste. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. E aí, deixo aqui só mais uma ponderação, né, que é a questão do crescer e do inchar. Nós podemos crescer e nós podemos inchar. Eu moro numa rua, e eu não vou, assim, limitar, sabe, para esse aspecto, aquele aspecto só para a vivência da cidade mesmo. A vivência que todo mundo tem, seja numa comunidade agrícola, no centro da cidade, num bairro, no distrito do Rio Maina, enfim. Nós todos temos essas vivências, por isso que o plano deve ser participativo. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência e do modelo de cidade. Eu moro na rua Felipe Schmidt. Por coincidência, Gustavo, ali tem uma academia, quase do lado do prédio onde eu moro. Existe meu prédio, existe um na frente, um do lado, 2 outros estão saindo com um número muito grande de edifícios, já não há, de apartamentos, obrigada, já não há onde estacionar. É difícil de atravessar, as crianças que saem dali para ir para a escola, enfim, tem toda a dificuldade, porque é uma rua de tráfego intenso o tempo todo, inunda sempre quando chove, entra água na minha garagem, os carros têm que ser deslocados para cá, deslocados para lá, a gente sempre fica da varanda batendo foto para registrar, né, esse caos que vira, essa lagoa, que emenda com todas as outras ruas. A academia, que por sinal eu estou tentando frequentar faz tempo e não consigo, não tenho tempo, mas com certeza ela trouxe mais circulação de veículos e de pessoas. Carros estacionados na calçada o tempo todo, né, em função ali da localização da academia, e eu fico imaginando quando esses 2 novos edifícios tiverem habitantes, tiverem pessoas morando. Eu fico imaginando como é que vai ser a vivência naquela rua, naquela redondeza, como é que vai ser o trânsito, não só na Felipe Schmidt, porque sai da Felipe Schmidt e dali a gente, se nós formos ver onde desemboca a Felipe Schmidt nos seus vários trechos, ela acaba envolvendo muitas áreas, muitas outras ruas, acaba envolvendo um complexozinho grande até, diria assim, de trânsito, eu não sei quais são os termos técnicos, ou seja, impacta toda uma vizinhança. E já é assim hoje, então eu imagino como é que vai ser. E aí eu volto para a questão, do modelo de cidade. Talvez a questão mais importante, como disse o Jorge, não é o número de pavimentos, ou taxa de ocupação, ou gabarito e tal. Isso tem que ser uma consequência do quê? Do modelo de cidade. Eu quero morar no modelo de cidade que eu não consiga atravessar a rua, que eu não consiga receber uma visita porque não tem onde estacionar. Tem que estacionar às vezes 3 quadras para poder chegar num apartamento, onde tem carros estacionados na calçada, porque se tem ali serviços como, né, estabelecimentos comerciais como academia e tal, e aí não privilegia o pedestre, situações, um modelo de cidade que para a gente passar numa rua que tem, sei lá, quantos metros, mas pelo menos no trecho que eu mais uso, em alguns momentos do dia eu fico ali
para avançar 200 metros, eu fico minutos e minutos e minutos e minutos esperando da frente da minha casa. Daí a gente deixa o carro e é obrigado a procurar outro meio de deslocamento. Então, assim, por isso que eu acho importante realmente trazer à tona o tempo todo essa questão assim, ó, de modelo de cidade e de qualidade de vida. Porque isso começa a dar um pouquinho mais de luz, né, ao que se quer, e o resto tudo vira consequência e não o objetivo final. O objetivo final não pode ser estabelecer gabarito, não pode. O objetivo final tem que ser, sim. Eu insisto porque eu acho que esse é um ponto muito importante, Jorge. Modelo de cidade que se quer. Modelo de cidade que acaba, então, definindo a nossa vivência em Criciúma. A minha aqui no centro, mas outras nos outros bairros. E a convivência de todos. Tem que ter o setor empresarial, o setor industrial. Tem que ter a vida comunitária na nossa cidade. Tem que ter o acesso ao lazer, tem que ter o verde, tem que ter ar puro, tem que ter carro transitando, mas tem que ter pedestre respeitado. A gente tem que saber conviver. E tudo, mais uma vez, aí depende do modelo de cidade. Então, eram essas minhas contribuições. Só queria ressaltar aqui também a participação dos delegados. Claro que quando a gente chama vocês, a gente sabe que essa é mais uma de tantas reuniões que vocês vêm voluntariamente para dar essa contribuição. Então, a gente só tem que, ao chamar, também agradecer, dizer muito obrigada. A palavra está livre. Mais alguém quer se manifestar? O Jorge com a palavra. Só queria, infelizmente, às 20h30 eu vou ter que me retirar porque tenho outro compromisso. Tinha avisado a assessora da vereadora. Sim. Sim. Professor, já que o senhor vai sair, eu não tenho como não lhe fazer uma pergunta. Sim. Tá certo? Existe, a essa altura do campeonato, vamos dizer assim, considerando, eu tenho a sua fala quase toda anotada, aliás, todos que participaram aqui na tribuna, eu tenho todos os pontos anotados ali, porque vamos refletir muito sobre tudo que foi dito aqui. Mas há a possibilidade de recuperar uma metodologia dessa etapa para frente, que seja inclusiva, etc. O senhor está entendendo? Sim. Não, diante da situação que está colocada, nós vamos ter que remediar o processo. Não tem, já se passou muito tempo. Creio que, eu diria o seguinte, do ponto de vista daquilo que eu imagino que pudesse ser um plano diretor para essa cidade, eu me sinto bastante frustrado. Né? O resultado, inclusive, acho que a forma, porque o processo, como ele deveria ter sido conduzido, é de um processo que eu acho que o o Ministério propõe, o Ministério das Cidades, é muito coerente, muito claro. E de lá já tem um sinal de metodologia muito claro. É uma leitura técnica e uma leitura comunitária. O que aconteceu é que houve uma leitura comunitária. A leitura técnica só aconteceu depois. Aconteceu muito tardiamente, que foi quando entrou no processo a Hart Engine. Houve a participação de técnicos nesse processo da leitura técnica, sim, deve haver. Mas o que faltou, de fato, foi uma metodologia da onde teria que partir? Do núcleo executor do processo, que não é o núcleo gestor, nem são os delegados. Esse núcleo executor é a própria prefeitura, é a administração pública. Então, toda essa leitura, inclusive técnica, deveria ser muito bem conduzida por todos os secretários, porque eu não consigo fazer uma leitura de uma cidade sem que eu tenha um entendimento de todos os setores dela, da saúde, da educação, né? Do transporte, de obras, saneamento, pavimentação, tudo isso entra no jogo. Uma coisa que tem um problema nos nossos planos diretores, e que acho que esse é o problema mais sério que a Romana toca, é que o plano diretor define os índices de aproveitamento, as taxas de ocupação, os afastamentos, só que as ruas, na sua grande maioria, elas continuam com a mesma caixa. Os passeios continuam com as mesmas larguras. São os edifícios que se afastam, mas o poder público depois não faz a intervenção que tem que ser feita.
que em determinados momentos fazer os alargamentos de rua que são necessários. Tudo isso tem que ser num processo. O plano diretor não é só essa aprovação da lei que nós vamos que estamos tentando fazer aqui em Criciúma. Junto com ele tem todo um processo também que deve ser acompanhado pela sociedade, que é dos planos de obras para esse município. Num plano de um governo, num plano de 10 anos, num plano... Esse é que é o processo correto. Esse é que é o processo que tem que ser feito. Não é? Então, o que eu acho é que, do ponto de vista, nós estamos atacando o problema só por um lado, só por um viés, que acho que é importante também, que é o viés da construção civil, não tenho dúvida nenhuma que tem que ser tratado. Só que não pode ser só ele. Aliás, ele tem que estar inserido dentro do processo. Não ao contrário, ele não pode ser o objetivo final. Ele tem que ser parte do objetivo de construção da cidade que queremos. E isso está claro no Estatuto da Cidade, muito claro. E é com isso, eu como arquiteto, vejo nisso uma grande possibilidade de a gente começar a melhorar a qualidade de vida nessa cidade, de termos condição de espaços mais adequados, de descentralizar temos que ter um plano de descentralização para o centro da cidade. Não é possível que nós até hoje ficamos construindo e reconstruindo o centro da cidade, só porque ele tem mais valor. Claro que ele tem mais valor, por quê? Porque todos os serviços, todas as coisas acontecem ali. Ora, mas em algum momento, algum prefeito vai ter que ter condição de fazer uma descentralização desse centro. Isso é modelo de cidade que daí nós estamos discutindo. Sem discutir isso, nós não vamos a lugar nenhum. Discutir índice de aproveitamento, taxa de ocupação e verticalização, escamoteia os problemas que nós temos que resolver de fato. De fato. E eu, como arquiteto, tenho que dizer isso, porque é parte da minha profissão. É parte do que eu trabalho. Não posso deixar de dizer isso. Não posso deixar de dizer isso. E sempre disse para os delegados, estou dizendo agora aqui para os vereadores. Mas sempre vou dizer, porque é assim que eu atuo, é assim que eu sempre atuei, é assim que eu atuo dentro da escola e sempre atuei quando trabalhei com os planos diretores que eu fiz aqui em Santa Catarina. Não existe outra forma de fazer plano. Senão nós estamos fazendo uma mentira. Estamos fazendo de conta. Essa que é a verdade. Então, vamos todo mundo para casa. Eu me sinto, muitas vezes me senti literalmente usado nesse processo. Literalmente usado. Por quê? Porque sabendo das questões que tinham que ser discutidas e elas não avançavam. Tudo bem, pode ser por uma falta de entendimento, mas tinha que ter em algum momento a abertura para que a gente pudesse colocar essas questões. Hoje, pelo menos, eu sinto que aqui há um espaço para a gente estar colocando essas questões. E agradeço por isso. Obrigado. A palavra continua livre. A palavra está livre. Microfone lá para o Caradina. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, pessoal da mesa, representantes e os delegados no plenário. Esse plano diretor foi muito bem elaborado, porque na medida que nunca foi construído um plano diretor da cidade, aqui dentro dos nossos municípios, em todos os municípios vizinhos, aqui do nosso estado, uma oportunidade que foi eleito todos os delegados escolhidos pela comunidade, porque eles acharam que cada delegado poderia contribuir, somar para discutir o plano diretor da cidade. Eu acho que foi um plano muito cansativo, bem elaborado. Nós não fizemos as coisas muito com pressa, foi feito, tivemos mais ou menos 8 meses para elaborar esse plano diretor. Está aí os companheiros aqui que nós temos 0,1% só de delegado presente. Poderia ter mais, mas estão convictos, todos os delegados, que o plano diretor foi muito bem elaborado. Nesse sentido, foi falado sobre a saúde, está tudo na minuta, sobre rede de esgoto, sobre ciclovias, sobre rua, sobre os traçados, aumentos de ruas. Vai ser alargada, no caso, por exemplo, para desafogamentos, e acesso da via rápida, acesso da via express, circunvia, tudo isso aí está elaborado no plano diretor da cidade. Eu quero só dizer para todos os companheiros, porque chamou muito a atenção nesse plano diretor, é que, por exemplo, a cidade daqui para frente ela vai ser bem conduzida, porque no plano diretor consta
E também cada comunidade quer as suas comunidades melhor e melhor traçada, a partir de, na medida que for aprovada, que já era para estar aprovado esse plano diretor, no meu ponto de vista. Avenida Rosso, por exemplo, poderia construir qualquer casa, residência na lateral, num plano diretor, pode construir comércio e moradia em cima, se não me foge a memória, porque isso aí está na minuta, foi aprovado para todos os delegados no plano diretor. Construir um loteamento numa beira de uma ciclovia dessa aí, só 200 metros de extensão. Ótimo, excelente. A Vitalina Escrimi, que é a antiga Três Ribeirão, também é a mesma coisa. Então a cidade vai se estruturando nessa forma que está aí. Antigamente, o plano diretor da cidade era feito numa parede fechada, em 4 pessoas, em 6 pessoas, interesse de alguns travessadores. Então, o que nós discutimos, que ia barrar esse plano diretor, ia ser muitos índices para ser aprovado, até aqui no legislativo, porque o executivo tem certeza que não ia ter problema, porque foi questionado muito bem isso aí sobre circulação de ar na cidade, por exemplo, onde está sendo construída essa pavimentação, os condomínios. E hoje em dia os condomínios estão sendo construídos, se esticar um braço, dá para caçar outro vizinho do lado. Então não está tendo espaço, e que isso aí é um espaço que está pedindo no plano diretor. E eu tenho certeza que isso aí vai ser o mais difícil, porque se não fosse isso que está aí, o plano diretor estaria aprovado já há muito tempo. Porque em 98, quando ficou pronto o plano diretor, a gente acharia que o primeiro projeto da Câmara já ia ser votado e foi muito devagar. Então tem muitas pendengas que está sendo amarrado por nesses casos aí em outras questões. Era isso aí que eu queria dizer para todos vocês. Muito obrigado. A palavra continua livre. O Jorge tem um compromisso, está pedindo para se retirar. Vereador Douglas. Mas eu estava aqui conversando com o Luiz Fernando, Ampiro, com a Romana, aqui, batendo papo, ouvindo. Para nós, professor Jorge, isso o senhor haverá de entender que é um debate que para muitos de nós é assim, muito incipiente. Nós somos conhecimento pequeno no assunto. Não temos nenhuma vergonha de dizer que tem que assumir isso. O senhor imagina o seguinte, Jorge. Quantos temas são colocados por dia para os vereadores a cada sessão? Então, alguém já falou alguma vez, eu não sei quem, assim, o especialista em generalidade. Né? Pois bem, mas esse tema, aliás, a questão do plano diretor, ele vai demandar um pouco mais do que um simples conhecimento genérico. Né? Simples conhecimento genérico. Na quarta-feira que vem, por isso que eu preciso pedir para o senhor ficar. Eu falo por mim, mas eu acho que vai ter o consenso dos colegas, dos 12, nós vamos pedir o seu retorno, se o senhor não se sentir explorado não, tá certo? Se possível, porque na quarta-feira que vem, nós vamos querer entrar um pouco no conteúdo desses temas. Não só da questão da metodologia, mas já entrar no conteúdo. A Romana entrou um pouco aqui, talvez outros colegas também entrem. A ideia não era essa hoje, né? Não que ela domina mais o assunto que nós, Romana, eu estou te elogiando, quero que tu entenda aqui, tá? Ela tem uma vivência com esse tema. Mas, assim, evidentemente parece que tem pontos controversos, né, Vampiro? Porque isso que você colocou, existem pontos realmente controversos, que é uma questão. Os pontos controversos, as polêmicas, as divergências. Né? E existem os pontos que nem foram discutidos. Sim. Né? Nem foram discutidos. Eu estou reproduzindo a tua fala no meu ouvido aqui. Né?
na verdade, não sei se eu devia falar, mas como eu concordo plenamente, assim, como é que nós vamos para frente? Como é que nós vamos para frente? Eu penso que nós temos que priorizar esse debate de conteúdo. Não é a forma. Alguém fala em dialeto no microfone, é uma coisa triste, mas vamos lá. Dizem que a forma e o conteúdo, eles podem estar eventualmente em divergência, mas historicamente eles vão se encontrar. Então, assim, nós temos que, se for o caso, flexibilizar na forma, nós temos que, dentro dessa perspectiva que o senhor coloca ali, que tem que tentar achar uma solução dentro do que pode, né, flexibilizar a forma para avançar no conteúdo. Claro que ele é o que interessa, né, é o que é importante. Eu só vou concluir dizendo o seguinte, pessoal. Vai ter que chegar o momento que nós vamos tratar as nossas diferenças, ou as diferenças da cidade, com franqueza. Um companheiro do movimento sindical semana passada veio aqui, disse que pegou os vereadores e falou no olho. E fez mesmo, fez bem. E nós também queremos que todo mundo aqui olhe nos olhos e coloque seus pontos de vista. Eu acho que não encerra na quarta-feira a colocação das diferenças. Claro que não. Dentro de tudo que já foi colocado aqui, é muita presunção. Mas para lhe permitir que o senhor deve estagnar com o tempo, professor. Assim, quarta-feira inicia, nós vamos anotar os pontos. Uhum. Tá? Depois nós vamos sentar, vamos reunir, vamos conversar, vamos dialogar, vamos construir. Eu tenho para mim que o senhor pode sair daqui com uma seguinte conclusão, tá certo? Para reduzir um impacto assim, da sua convicção, né? Não tem na Câmara ninguém com a pretensão de não construir uma cidade com qualidade de vida. Tá? E vocês têm conhecimento para nos ajudar. Todos que têm conhecimento, que têm experiência com o tema, por qualquer viés, sendo construtor, sendo morador, sendo o que for, para pegar aquele só nesse ponto, para de fato não reduzir o tema a uma das polêmicas que tem que ser subordinada, inclusive, ao contexto, as grandes questões, mas só para pegar nessa, para ser pontual, dizer o seguinte: quem tem contribuição a dar, está convidado. Diante do que o senhor colocou, esse é o meu ponto de vista. Sem nenhum preconceito. Nem porque é radical, nem porque, como é que é a palavra que você falou várias vezes, não é? Aberto, não aberto, até vou ler aqui. Foi a primeira coisa que eu notei antes da tua fala. Um espírito desarmado, né? Tem que desarmar mesmo. Desarmar espírito não quer dizer não ter posição. Eu acho que essa é a questão que está colocada. Desarmar os espíritos com convicção. Com direito de aprofundar, de dizer, de falar, de sustentar, de justificar. Tá certo? Com respeito, todos com disposição de ouvir e de avançar. Eu acho que se esse for o espírito que vem nos nortear, nós vamos sair bem desse processo. Okay. Tá, Jorge? Eu vou parar aqui porque eu sei que você está agoniado, mas se quiser falar mais um pouquinho. Posso só... Desde o início, além de falar da metodologia, eu sempre coloquei que num processo de plano diretor tem interesses divergentes, tem interesses. A sociedade, ela é a soma de muitos interesses. O que a gente tem que tentar encontrar é dentro da discussão, do debate, a discussão, e aí é que eu acho que quanto mais o debate se der num nível elevado de discussão sobre os pontos temáticos que interessam para nós discutirmos, e aí o que eu quero também é chamar a atenção assim, é definir quais são os pontos temáticos que nós vamos discutir, né? Quais são os pontos-chave mesmo dessa discussão que nós vamos fazer. Isso é fundamental. E a partir deles, encontrar a saída para a aprovação desse plano. Por quê? Porque a divergência tinha que ter sido trazido logo, a divergência, as diferenças, para que a gente pudesse
avançar e ter aprovado esse plano há muito tempo atrás. Eu acho que esses 5 anos mostram o quanto a cidade está perdendo. Exatamente. Né? Quanto já se perdeu nesses 5 anos. A cidade está aí a mostrar o que significa isso. Agora, eu espero que a gente consiga, né, o mais breve possível, esse é realmente o meu sentimento, que a gente consiga encontrar um modelo de cidade que atenda de modo satisfatório, porque ninguém vai contemplar todos os interesses. O que a gente tem que encontrar é um modelo que satisfaça a todos, para que todos consigamos viver numa cidade como cidadãos, né? Como cidadão que tem direito a ir à escola, como cidadão que pode atravessar uma rua, como cidadão que tenha árvore, que tenha praça, que possa estar lá na praça dele, assim como vem na Praça do Congresso para assistir, hoje como está tendo, né, um evento interessante, cultural. Essas coisas é que interessam para nós. A cidade não é só trabalhar, não é só enriquecer materialmente. A cidade também é enriquecer culturalmente, é enriquecer como cidadão. Como cidadão. E isso é fundamental para nós. Eu, como arquiteto, sonho com isso. Essa é a minha utopia. Agora eu espero que a gente consiga. Agora eu sei também que a minha utopia não é possível dela se completar na plenitude de uma sociedade como a nossa. Mas algumas coisas a gente tem que amarrar alguns pontos, não é possível. Para os nossos filhos, não é para nós, não. É para os nossos filhos. É para os que vêm depois. Que cidade nós vamos deixar para os outros? Obrigado. A palavra continua livre. Boa noite a todos. Eu acho que tanto o Gustavo quanto o Aiser e o Jorge expressaram muito do nosso sentimento enquanto delegados. A gente teve sempre, o tempo todo, esse sentimento, muitas vezes a falta de dados para construir um plano melhor. Acho que os delegados tiveram um esforço incrível na construção desse plano, porque muitas vezes faltavam dados, era solicitado isso ou aquilo e não aparecia, isso não havia uma contrapartida. E aí se construiu essa lei que está aí da forma que foi possível. Da minha parte, eu acho que o que o Aiser coloca de estar desarmado, eu acho que é um sentimento quase que geral por parte dos delegados. Eu falo por mim, mas conhecendo as pessoas com quem a gente tem trabalhado durante todo esse tempo, dá para a gente perceber que ninguém aqui é dado a radicalismo, mas sim ao confronto de ideias. O que não pode acontecer, mais uma vez, a questão de querer discutir unilateralmente, como a gente soube que aconteceu e que realmente aconteceu. Né? Isso é uma realidade que foi, inclusive, comprovada. Né? As questões não apareceram e depois pousaram dentro da lei. Então, esse tipo de coisa eu acho que já não pode. Por que não discutir? Por que não conversarmos? Por que não cada um colocar a sua posição? Eu acho que a postura nossa nós temos que discutir. E também não podemos ficar fazendo certo tipo de pressões. Eu acho que para que a gente possa construir essa sociedade que a gente quer, esse modelo de cidade que a gente quer, a gente tem que sentar e discutir. E chegar a um consenso. Abrir mão de um lado para beneficiar um outro lado e assim por diante. É um acordo. O próprio estatuto
quando a gente lê ele, a gente vê que ele está sempre remetendo ao acordo entre as partes. É uma lei de acordo. E é interessante que nós não possamos estar ainda utilizando dessa gama de instrumentos que o Estatuto da Cidade nos oferece, que são de melhorias, e que são melhorias que beneficiam principalmente as camadas mais pobres. Se a gente realmente souber usar dos instrumentos, nós vamos estar promovendo a justiça social. E parece incrível que a gente não tenha esse entendimento, que a gente não tenha chegado ainda a esse consenso. E eu queria colocar aqui alguns dados que nos chegam agora, com a final do censo, que eu acho que podem ser aproveitados e que são muito interessantes. Por quê? Porque eles dão conta que a moradores por domicílio baixou em Criciúma. Era em torno de 3,5, está em 3,1. Certo? Um outro dado que é extremamente interessante e que eu acho que pode ser utilizado, inclusive para dimensionamento, porque a gente trabalhou sempre com dados muito do achismo. Existem cerca de exatos 4.755 domicílios vagos. Eu vou colocar o número de unidades visitadas. Foram visitadas 77.768 unidades. Isso quer dizer que são 77.768 unidades residenciais ou comerciais que foram visitados pelos nossos recenseadores. Domicílios ocupados, 67.571. Vagos, 4.755. Então, isso aqui ainda a gente não consegue pontuar, mas pelo que eu já conversei com a diretora do IBGE aqui da região, muitos desses domicílios vagos estão no centro da cidade. Fechados, 284 domicílios fechados. Aí a gente não sabe se ele é vago ou não. E de uso ocasional, que são usos apenas, por exemplo, tu pode ter uma casa de campo, ou então de outras pessoas de outras cidades que têm residência de uso ocasional. 1.196. E a nossa população, 191.473. E eu falo isso porque eu sou da comissão de censitária municipal. Então, são dados oficiais. Então, eu deixo isso no ar, porque são dados extremamente interessantes. Poderia aqui fazer uma análise e até emitir uma opinião sobre eles. Mas eu deixo no ar. Eu acho que a discussão está apenas começando e acho que é interessante levar em consideração também esses dados. E acho até que em algumas coisas os delegados já anteveram esses dados. Muito obrigada. Hoje, essa noite, acho que ficou bem claro que a conversa aqui hoje, ouvindo os técnicos, ouvindo os delegados, a participação do público aqui presente, já deu para ter uma noção. E agora nós vamos partir para o conteúdo, na próxima reunião, na próxima quarta-feira, a participação de vocês, todas as pessoas envolvidas, as entidades, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Deu para clarear isso que os vereadores entenderam aqui hoje, nessa reunião, na próxima quarta-feira. Apenas para ele informar que a gente veio, nós os delegados vimos em um número relativamente pequeno, porque dado o final de ano,
muitos estão com compromissos os mais diversos, é formatura de um lado, é reunião do outro, enfim, é uma infinidade de provas, uns são universitários, outros, enfim. Eu sei que os senhores estão extremamente ocupados no fim de ano, a disponibilidade de datas, enfim, mas eu gostaria antecipadamente de dizer que grande parte da nossa representação de delegados não veio, seja pela premência do conhecimento da reunião, seja pela ocupação que está tendo de final de ano. Por outro lado, eu gostaria de frisar, de dizer o seguinte, que nós, de rememorar o seguinte, das palavras ditas, estamos completamente desarmados para aquilo que viemos a conversar. Porém, é bem claro que se os delegados sentirem, se nós sentirmos que as coisas começam a ser tratadas por, seja lá por quem for, de modo dirigido, em raciocínio inverso ao que aqui foi dito, evidentemente que os delegados vão repensar o assunto. É muito importante que se frise isso. Nós estamos desarmados para o debate, mas na abertura franca e honesta de tudo que vier pela frente. Interesses escusos nos farão simplesmente lavar as mãos. A posteridade, como diria, participaremos de todas, da forma mais veemente possível, até o fim. Nesse caso, no caso da sinceridade, da honestidade, da abertura de ideias e de confrontos de pensamentos. Para, no fim, chegarmos e podemos dizer, como São Paulo, já que eu sou católico, né? Combati o bom combate, não venci, completei a corrida. São Paulo não diz que venceu, ele diz que completou a corrida. Guardei a fé. O Gustavo vai falar, porque se nós, outro técnico, nós vamos encerrar, porque eles vão ficar no ping-pong aqui a noite toda, vai aparecer assunto à vontade, né? A próxima reunião nós passamos para os conteúdos. Sim, eu estou falando que na próxima quarta-feira, no mesmo horário, todos que estão presentes, mais a entidade envolvida, vão estar presentes aqui para discutir novamente o assunto. Aí vamos discutir mais conteúdos. Na palavra do Gustavo, então nós encerramos. Quanto à possibilidade, pelo menos minha, na próxima quarta-feira, ela é inviável, porque eu tenho uma audiência pública no Paraná, já estava marcada com 1 mês e meio de antecedência, não tem como desmarcar. Mas assim, eu gostaria de, à luz do que foi discutido aqui, chamar atenção para vocês em 2 coisas na minuta. E isso tem, de certa forma, uma abrangência geral do que foi discutido. Se eu não me engano, eu não vou lembrar os números dos capítulos, mas o capítulo 1 fala dos objetivos. Lá fala que o Criciúma é município polo, que tem que ser trabalhada a questão do desenvolvimento educacional, técnico, da indústria. Os indicadores de saúde, de áreas de lazer estão todos colocados lá, das mais de 80 reuniões que tiveram com a comunidade. Em aspectos gerais, ali está bastante interessante. E uma outra questão que foi discutida aqui, sobre o próprio Weiser trouxe, né, a questão da drenagem, a questão do sistema viário, do transporte público e outras questões, não aparecem nesse plano diretor de maneira detalhada, mas ela remete a ser desenvolvida num outro capítulo, que são os programas posteriores, legislações posteriores. Então, quando vier discutir isso, é interessante lembrar que aquilo que está sendo pautado seja pautado sobre aqueles aspectos. Eu não vou estar aqui para poder lembrar de todos eles, mas quem for, né, que faça aquela recapitulação, que isso é bastante importante. Espero uma boa reunião para vocês, quarta-feira. Queremos agradecer a participação de todos e todas e a presença. Esperamos na próxima oportunidade de quarta-feira estarmos juntos novamente. O doutor Gustavo Avestrog não pode comparecer, mas no ano seguinte ele vai participar das audiências e da participação da votação na Câmara. Obrigado a todos e a todas.
Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz.